voltando às origens do carnaval com o professor Douglas Tufano, que está do meu lado. Professor, no Brasil a gente entendeu meio como que começou o carnaval, lá da escravidão, dessa brincadeira de rua, que também era um protesto, que era uma brincadeira ácida, na verdade, com a nobreza, com a aristocracia. E esse papel de contestar do carnaval parece sempre importante. Agora, isso foi só no Brasil ou a origem realmente do carnaval não é brasileira, isso é como ele chegou no Brasil. E na Europa, onde é que aconteceu? Onde é que se tem a primeira notícia do carnaval? Olha, Dionísio, as primeiras informações que a gente tem, historicamente falando, elas podem recuar até o Egito Antigo, até a época dos faraós. Depois passando pela Grécia, a Grécia sempre teve muito contato com o Egito, levou para a Grécia essa ideia e depois vai para Roma, e é de Roma que depois o mundo romano, o Império Romano, aí a cristandade. Mas a ideia de uma festa em que os papéis sociais se invertem, a festa, ao mesmo tempo, uma festa da exuberância. Comer muito é uma espécie de prognóstico. Eu espero que isso seja assim o ano todo. Entendi. Entende? Então, é o momento da fartura. Para que os deuses... Do prazer. Para que os deuses me protejam. E assim como foi no primeiro dia, vai ser o resto do ano. Não tem dessa história? Claro. O modo como você passa a passagem do ano vai ser o ano inteiro. Isso nós herdamos essa ideia de se sugerir uma ideia de fecundidade, de riqueza, de abundância. E ao mesmo tempo, né, de alegria, de prazer. É isso que se espera de um próximo ano. Então, as Lupercais romanas eram festas muito populares. Lupercais romanas, gostou? Da Lupercais, eram festas que aconteciam em Roma. Festas dionisíacas, né? Olha eu aí, gente! O samba chegou com Dionísio. Festas dionisíacas, festas de prazer, festas do vinho, festas de comemoração, festas de, vamos dizer assim, de irmandade. As pessoas se sentem iguais. E aí é que muitas vezes, então, os escravos se vestiam como os patrões, como os donos. Estamos falando de igualdade. Então, vamos lá, vamos brincar de igualdade, né? Então, agora uma brincadeira. Parece que até hoje, né, gente? Essa então, por exemplo, continua, né? Vamos fazer de conta que a gente é igual, né? É um faz de conta. É um grande faz de conta. Então, nesse dia, os donos dos escravos, os patrões, os aristocratas, se mostram, né, compassivos, bondosos, generosos, tolerantes, pode brincar porque é só hoje, né? Então, aí se fazem as festas. Então, os romanos também faziam essas festas, e era mais ou menos o quê? No nosso período. Mas eu tenho que interromper, porque nesse momento me vem exatamente a ideia do luxo da escola de samba entrando na avenida, com tanta luz em cima de populações de classes menos favorecidas, de comunidades menos favorecidas, que entram na avenida se sentindo reis, rainhas, príncipes, exibindo seus corpos poderosos, fantasias luxuosas com muitas pedras, muita riqueza. E essa brincadeira dura um dia. No Brasil que dure 3, né? Quer dizer, a gente está falando da importância do carnaval, dele ser um protesto mesmo. E isso historicamente sempre foi. Então, não só do jeito que ele entrou no Brasil com os escravos que protestavam, mas também na história toda. Desde a Grécia, desde Roma, a história do carnaval tem um papel político, social muito forte. Então, ele é sempre popular. O protesto aí vamos colocar entre aspas, isto é, eles aspiram, né? É uma ideia de que se você oprimir 24 horas, aquilo explode. Então, em algum momento, você tem que deixar relaxar. Então, é o descanso. E aí vai proposto. É o batuque, exatamente. Aí é muita comida, muito sexo, muita droga e rock and roll, como se diz hoje na sociedade moderna, mas o carnaval ainda tem esse exagero. E esse exagero, então, está ligado à origem dele. Está ligado à origem. E uma coisa, isso é permitido. Naquele momento não é reprimido. Entendi. No dia seguinte já não é mais. Entendi. No dia seguinte, se a escrava ou se a mulher do povo quiser sair vestida de rainha, não vai poder mais. Né? Mesma coisa, o homem não vai sair mais. Então, se permite essa expressão plena da explosão dionisíaca, né? Para que se respire e se possa controlar isso mais um ano, para depois mais um ano. Quando a gente fala de Dionísio era o deus, porque na Grécia correspondia a Baco, lá na romana, na cultura romana, né? E que era o deus voltado, então era deus do carnaval, só para as pessoas entenderem melhor, do carnaval, do vinho, da festa, e das orgias, na verdade, dos prazeres. Mas basicamente do princípio do prazer. Do princípio do quê? Do prazer no sentido da fecundidade. Entendi. Uma sociedade não vive sem Baco. Ela não vive sem Dionísio. Entendi. Apolo é o outro deus importante. Apolo é o deus do equilíbrio, da razão, da luz. Dionísio é o deus do instinto.
E sem o Dionísio você não tem a perpetuidade, você não tem o nascimento, você não tem a reprodução, a fertilidade, tanto do campo como das mulheres. Então, uma coisa equilibra a outra, não é ou isto ou aquilo. Entendi. É isto e aquilo. É necessário as duas coisas. É a razão e essa explosão do instinto. Professor, adorei tudo isso. Agora nós temos 1 minuto para finalizar. Deixo na sua mão. O que seria importante a gente ainda frisar em 1 minuto? Eu acho que seria importante pensar o seguinte, que há muitas músicas que inclusive fala isso, na quarta-feira sempre desce o pano, né? Isto é, na quarta-feira termina o quê? A fantasia. E a própria palavra fantasia, a gente se fantasia, a gente se transforma em outro. A tal ponto que no Brasil, por exemplo, é muito comum homens vestidos de mulheres no carnaval. Entendi. Entende? É mudar os papéis. Ali é permitido. É permitido. Então, claro que você vai perguntar para mim, mas a igreja nunca protestou? Sim, protestou e houve várias leis que foram aprovadas cerceando essa expressão livre do carnaval, até do ponto de vista político e tal. Mas essas leis acabaram cedendo, né? Essa força popular é maior do que elas tiveram que conviver, seja religiosa. De vez em quando vem uma tentativa de dominar o carnaval, né? Censura, não pode fazer isso, não pode fazer aquilo, mas o carnaval sempre encontra, é como um rio subterrâneo, que de vez em quando ele aparece. Né? De vez em quando ele aparece por baixo, sem ele não há possibilidade da sobrevivência da própria vida social. Professor, muito obrigado. Obrigado, mais uma vez. Bom ter sua presença aqui. Eu vou convidá-lo durante o ano aí para a gente falar. Com prazer, com porque prazer. Quando a gente entende a história da gente se entende melhor, não é? Não dá para ver o carnaval agora com outros olhos? É isso que eu espero. Então fica aí, porque a gente volta já já. O Casa Brasil especial de carnaval está no ar e a gente volta já. Obrigado, professor. Obrigado. Até já.